Olá, sexto ano. A nossa aula de hoje, o título Lazer sem a Família, e se encontra na página 27 do livro de vocês. Por isso, por favor, peguem o livro de filosofia, abram na página 27 para acompanhar a leitura e a explicação desse pequeno texto que antecede a atividade que vocês já fizeram anteriormente. A atividade que já foi feita, que se encontra na página 28, 29, 30 e 31, vocês enviarão fotografias para o WhatsApp, ok? Só para a gente ter um controle das atividades que estão sendo feitas. Então, hoje, a nossa aula é só a leitura e a explanação desse texto, ok? Acompanhem comigo. Nos momentos livres e de lazer, as pessoas podem estar acompanhadas pelos familiares, amigos, conhecidos ou simplesmente estar sozinhas. Em geral, as crianças em seu momento de lazer são acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Por quê? Quando se é criança, os pais possuem total responsabilidade em relação aos filhos. São eles que devem cuidar da educação, do lazer, da segurança. E as crianças, nessa fase de crescimento e de aprendizado, muitas vezes não têm discernimento sobre os perigos que é de andar sozinho, estar sozinho. Não podem se manter sozinhas, basicamente, não conseguem discernir sobre as coisas que podem ou não ser feitas. Então, daí a necessidade das crianças sempre estarem acompanhadas do pai ou responsável, tá? Porque estão nessa fase realmente de conhecimento, de crescimento, então elas precisam estar acompanhadas. Mas, à medida que elas vão crescendo, os pais começam a lhes dar mais liberdade e a deixar seus filhos frequentarem os lugares sozinhos. É natural. Assim que a criança começa a crescer, que ela chega até a fase da pré-adolescência, adolescência, juventude, é normal que ela queira se distanciar dos pais ou responsáveis. Antes, quando criança, ela se sentia confortável de ter o pai presente, se sentia segura com a presença dos pais. À medida que as crianças começam a crescer, elas tendem a querer ser mais independentes, a ter autonomia, a conseguir fazer seus afazeres sozinhas, a ter mais liberdade. Então, é normal que as crianças, assim que começam a crescer, queiram se distanciar, queiram ter mais autonomia, mais independência. É fundamental saber que a liberdade cedida pelos pais ou responsáveis depende da confiança que estes têm em suas crianças. Isso porque elas devem aprender a ser responsáveis e a se comportar também quando estiverem longe deles. Por isso, a confiança entre adultos e crianças é necessária para que estas possam vir a ter maior autonomia quando se trata de lazer sem a família, que é exatamente o título da nossa aula de hoje. Tia, é possível haver lazer sem a família? Sim, é até um lazer comum no nosso meio, quando você se encontra com seus amigos, ou então quando você sai com um grupo da igreja, por exemplo, onde não tenham os seus pais por perto. Então, é um lazer comum de existir. E como que eu consigo ter confiança dos meus pais, confiança suficiente para poder participar desse lazer sem a presença de um responsável da minha família, através das relações de confiança? Quando você diz o seguinte: mãe, eu posso ir ali e voltar daqui a meia hora, daqui a uma hora? Sua mãe permite. Sim, você pode ir, você volte daqui a meia hora. Quando você vai e volta no horário combinado, o que foi que você adquiriu? Confiança. Você mostrou para os seus pais, para os seus responsáveis, que você é maduro o suficiente para cumprir com as regras. Até para se ter liberdade, é necessário obedecer e seguir regras.
Então, o lazer sem a família, ele só se torna possível quando as crianças crescem, quando elas demonstram que têm autonomia e principalmente quando elas demonstram que são responsáveis, que são capazes de agir por conta própria, tomar conta, né, de si mesmo, sendo estritamente, acima de tudo, responsáveis. É fácil adquirir essa confiança? Não é fácil, porque vocês estão exatamente nessa fase de transição da criança para a juventude, para a adolescência. Na verdade, a confiança não se impõe, ela adquire-se com o tempo. Então, procure ser digno de adquirir a confiança de seus pais, sendo consciente e responsável por seus atos na presença ou longe deles. Essa situação está diretamente ligada ao fato de que, nos momentos de lazer, é preciso aprender a respeitar todas as pessoas em qualquer lugar e também saber cuidar de si. Então, esse conteúdo, Lazer sem a Família, ele está batendo muito na tecla sobre responsabilidade. Assim que a criança nasce, os pais se tornam responsáveis por ela. E assim que ela cresce, a tendência é que ela seja responsável por si mesma. Mas para que isso ocorra, é necessário ter confiança, tanto dos pais para com os filhos, como dos filhos para com os pais. Ok?